Versos ocultos na Bíblia? Uma chave para o conhecimento universal? Bem, não exatamente. Hoje vamos discutir como essa ideia pode, na verdade, ser um reflexo fascinante da busca humana por significado. Isso é intrigante. Como assim? Pois é, sabe aquela sensação de que há mais na vida do que podemos ver? É exatamente disso que estamos falando. Recebemos uma mensagem enigmática em português que diz: cada verso oculto na Bíblia pode ser a chave para um conhecimento que transcende eras e define a humanidade. Uau! Isso parece algo saído de um filme de Dan Brown. O que exatamente isso significa? Bem, é aí que as coisas ficam interessantes. A ideia de conhecimento oculto em textos sagrados não é nova. Na verdade, é um conceito que aparece em várias culturas e religiões. Por exemplo, na tradição judaica temos a Cabala, que busca significados ocultos na Torá. Fascinante. E como isso se aplica especificamente à Bíblia cristã? Existem exemplos concretos? Ótima pergunta. Um dos casos mais famosos é o chamado Código da Bíblia, popularizado por Michael Drosnin. Ele afirmava que, usando um método específico de contar letras na versão hebraica do Antigo Testamento, era possível encontrar mensagens codificadas que previam eventos futuros. Isso soa um pouco forçado, não acha? Você tem razão em ser cético. Muitos estudiosos criticaram essa teoria. Mas a ideia de significados ocultos na Bíblia vai além de códigos numéricos. Alguns acreditam que certas passagens têm significados alegóricos profundos que não são imediatamente óbvios. Pode me dar um exemplo disso? Claro. Veja o livro do Apocalipse, por exemplo. Muitos estudiosos acreditam que as visões descritas por João não devem ser interpretadas literalmente, mas sim como alegorias para eventos históricos ou verdades espirituais. O número 666, frequentemente associado à marca da besta, é outro exemplo de algo que muitos acreditam ter um significado oculto. Interessante. Mas como isso se relaciona com a afirmação de que esses versos ocultos contêm conhecimento que transcende eras e define a humanidade? Bem, a ideia é que, se esses versos realmente contêm verdades ocultas, elas seriam de uma natureza tão fundamental e universal que seriam relevantes para todas as épocas e culturas. Imagine descobrir uma verdade sobre a natureza da realidade ou o propósito da existência humana que fosse igualmente aplicável há 2000 anos e hoje. Quando você coloca dessa forma, é uma ideia intrigante. Mas como alguém começaria a procurar por esse tipo de conhecimento oculto? Existem várias abordagens. Alguns focam na numerologia, procurando padrões numéricos no texto. Outros se concentram em interpretações alegóricas, tentando ver além do significado literal das palavras. E há também a gematria, um método que atribui valores numéricos às letras hebraicas. Isso tudo soa fascinante, mas também um pouco como entrar em um buraco de coelho. Como podemos ter certeza de que não estamos apenas vendo o que queremos ver? Esse é um ponto crucial. É muito fácil cair na armadilha de ver padrões onde eles não existem, especialmente quando se trata de algo tão pessoal e significativo quanto um texto sagrado. É por isso que muitos estudiosos enfatizam a importância de abordar essas ideias com um olhar crítico e cético. Então estamos dizendo que essa mensagem que recebemos é legítima? Que realmente existem versos ocultos na Bíblia que contêm a chave para alguma verdade suprema? Não podemos afirmar isso com certeza. O que podemos dizer é que essa mensagem toca em um desejo muito humano, a busca por significado, por respostas às grandes questões da vida. E quer esses versos ocultos existam ou não, a própria busca pode ser uma jornada de descoberta. É uma perspectiva interessante, mas não corremos o risco de nos perder nessa busca e perder de vista as mensagens mais diretas e explícitas da Bíblia? Você tem razão, esse é um risco real. Muitos líderes religiosos alertaram contra a obsessão por significados ocultos às custas das lições morais e espirituais mais evidentes do texto. É importante manter um equilíbrio. Falando em equilíbrio, como essa ideia de versos ocultos é vista pelas principais correntes do cristianismo? Bem, definitivamente há controvérsia. A maioria das denominações cristãs tradicionais tende a ser cética em relação a interpretações esotéricas da Bíblia. Eles geralmente enfatizam a importância de entender o contexto histórico e cultural do texto, em vez de procurar códigos secretos. Isso faz sentido. Mas ainda assim, a ideia de que poderia haver mais na Bíblia do que vemos à primeira vista é intrigante. Exatamente.
E é aí que essa busca por conhecimento oculto se torna realmente fascinante. Não se trata apenas da Bíblia. Há pessoas que procuram significados ocultos em textos de todas as grandes religiões do mundo, bem como em escritos filosóficos antigos. Parece que estamos apenas arranhando a superfície de um tópico muito profundo. Há algum estudo científico sobre isso? Houve algumas tentativas de abordar isso de uma perspectiva mais acadêmica. Por exemplo, alguns estudiosos usaram análise computacional para examinar o código da Bíblia. Na maioria dos casos, eles concluíram que os padrões encontrados não eram estatisticamente significativos. Então parece que a ciência não está exatamente apoiando a ideia de mensagens ocultas codificadas? Em termos de códigos numéricos específicos, não. Mas é importante lembrar que nem todas as interpretações de versos ocultos se baseiam em códigos. Muitas são mais sobre encontrar camadas mais profundas de significado no texto existente. Entendo. Então, voltando à nossa mensagem original sobre versos ocultos que transcendem eras e definem a humanidade. O que você acha que isso realmente significa para as pessoas hoje? Acho que, no fundo, essa ideia toca em algo muito fundamental na experiência humana. Todos nós, em algum nível, estamos buscando respostas para as grandes questões da vida. A ideia de que essas respostas possam estar escondidas em um texto antigo é incrivelmente atraente. É quase como se estivéssemos em uma caça ao tesouro espiritual, não é? Exatamente. E acho que é aí que reside o verdadeiro valor dessa busca. Mesmo que não encontremos respostas definitivas ou verdades universais, o processo de busca e questionamento pode ser incrivelmente enriquecedor. Então, o que você diria para alguém que está intrigado com essa ideia de versos ocultos na Bíblia? Eu diria para começar com uma mente aberta, mas também crítica. Leia a Bíblia por si mesmo, pesquise diferentes interpretações, explore o contexto histórico. E lembre-se, não se trata apenas de encontrar respostas, mas de fazer as perguntas certas. Isso me faz pensar em quantas outras coisas na vida podem ter significados ocultos que estamos perdendo. Absolutamente. E é essa sensação de mistério e possibilidade que torna esse tópico tão cativante. Quer acreditemos em versos ocultos ou não, a ideia nos lembra de que há sempre mais para aprender, mais para descobrir. Bem, acho que posso dizer com segurança que este episódio me deu muito o que pensar. E é exatamente disso que se trata. Manter nossa curiosidade viva, continuar questionando e explorando. Quem sabe que insights podemos descobrir? Realmente. Bem, isso certamente foi uma jornada fascinante pelo mundo dos versos ocultos e significados escondidos. Foi um prazer. E lembre-se, ouvintes, seja você um crente fervoroso, um cético convicto ou alguém em algum lugar no meio, há sempre valor em questionar, explorar e buscar um entendimento mais profundo do mundo ao nosso redor. Bem dito. Cada verso oculto na Bíblia é poderosa, chave para um conhecimento que transcende eras e define a humanidade. A Bíblia, sendo um dos textos mais influentes da história da humanidade, é muitas vezes vista como um manual espiritual ou moral. No entanto, ao longo dos séculos, estudiosos e crentes descobriram que a profundidade de suas palavras vai muito além do que se pode perceber à primeira vista. Os versos ocultos da Bíblia, especialmente aqueles que não são frequentemente discutidos, contêm chaves para um conhecimento que transcende eras e contribui para a definição da humanidade. Este artigo se propõe a explorar esses versos ocultos, desvendando suas mensagens e significados profundos. Quando pensamos na Bíblia, tendemos a remeter-nos às suas histórias mais conhecidas e aos ensinamentos que moldaram a moralidade e a ética de sociedades inteiras. No entanto, a riqueza da Bíblia reside também na sua capacidade de fornecer insights sobre a condição humana e a relação do homem com o divino. Versos que podem parecer simples à primeira vista, ao serem analisados em profundidade, revelam significados que reverberam através das eras e falam diretamente às questões contemporâneas. Por exemplo, muitos versículos, como os que falam sobre amor, perdão e redenção, não apenas direcionam o comportamento humano, mas também oferecem uma compreensão mais ampla da empatia e da interconexão entre todos os seres humanos. Um verso que costuma ser ignorado é o de Eclesiastes 3:1, que afirma que para tudo há um tempo, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa frase encapsula a essência da existência humana, ressaltando a importância da paciência e do timing em nossas vidas. Os versos ocultos da Bíblia não são apenas palavras em uma página, eles têm o poder de moldar sociedades e influenciar culturas.
Ao longo da história, muitos líderes e movimentos foram inspirados por estes ensinamentos profundos, que muitas vezes estão enraizados em passagens menos conhecidas. A mensagem de justiça e compaixão encontrada em textos como Miqueias 6:8, que nos instrui a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus, é um exemplo claro de como essas palavras podem servir como um guia moral atemporal. Esses versos não apenas falam de ações individuais, mas também têm o potencial de transformar comunidades inteiras. Quando grupos se reúnem em torno de um propósito comum, fundamentado em princípios bíblicos, eles podem criar um impacto que se estende além de suas próprias vidas, influenciando gerações futuras. O conceito de união e coletividade presente em Salmos 1:3-1, que diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, serve de base para a construção de comunidades coesas que buscam o bem comum. Nos dias atuais, em um mundo repleto de divisões e conflitos, os ensinamentos ocultos da Bíblia oferecem uma perspectiva renovadora e necessária. A busca por propósito e significado é uma constante na vida moderna, e muitos se voltam para as Escrituras Sagradas em busca de respostas. Os versos que falam sobre a esperança e a perseverança, como Romanos 5:3-4, que destaca a importância de enfrentar tribulações para que possamos desenvolver resistência e caráter, são mais relevantes do que nunca. Além disso, a Bíblia oferece uma visão holística da vida que pode guiar as pessoas em momentos de crise. A passagem de Filipenses 4:6-7, que nos lembra de não estarmos ansiosos, mas de apresentarmos nossas preocupações a Deus, proporciona conforto em tempos de incerteza. Para muitos, essas palavras são um farol de esperança, mostrando que, independentemente das circunstâncias, existe um caminho que pode conduzir à paz interior. Em suma, cada verso oculto na Bíblia é uma chave que pode desbloquear um conhecimento profundo e duradouro, capaz de transcender o tempo e definir a humanidade. Ao explorarmos esses textos, descobrimos não apenas um guia espiritual, mas também um manual prático para a vida. Esses ensinamentos, muitas vezes negligenciados, são um convite à reflexão e à ação, propondo uma maneira de viver que valoriza a compaixão, a justiça e a união. À medida que continuamos a desenterrar e a contemplar o significado desses versos, é essencial reconhecer seu potencial transformador. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, é um repositório de sabedoria que, se compreendido e aplicado, pode oferecer uma visão clara e iluminada da existência humana, guiando-nos em nossa jornada coletiva em direção a um futuro mais justo e harmonioso. Exemplos de versos ocultos menos conhecidos na Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, e enquanto muitos versículos são amplamente citados e conhecidos, há uma infinidade de passagens que permanecem nas sombras, esperando para serem descobertas. Esses versos ocultos muitas vezes oferecem insights profundos e revelações que podem transformar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Neste artigo, exploraremos alguns desses versículos menos conhecidos, destacando seu significado e relevância. Um dos versos menos discutidos, mas extremamente poderoso, pode ser encontrado em Eclesiastes 9:17. As palavras dos sábios são ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem governa entre os tolos. Esta passagem ressalta a importância de ouvir a sabedoria em vez de se deixar levar pela barulhenta retórica do poder. Em um mundo onde a informação é frequentemente distorcida e as vozes mais altas tendem a dominar, esse verso nos lembra que a verdadeira sabedoria muitas vezes vem em forma de sussurros, e não de gritos. Ele nos convida a cultivar a paciência e a escuta ativa, buscando a essência do verdadeiro conhecimento que pode estar escondido nas palavras calmas de um sábio. Outro verso que muitas vezes passa despercebido é Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua compaixão não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este trecho oferece um poderoso lembrete sobre a esperança e a renovação. Mesmo em tempos de grande dor e sofrimento, a mensagem de que a compaixão de Deus se renova a cada dia é um ponto de alicerce que pode fornecer conforto e força. Esse verso é um convite para que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, sempre existe a possibilidade de um novo começo e de uma nova perspectiva.
O livro de Provérbios está repleto de sabedoria prática, mas um verso menos conhecido, Provérbios 15:33, diz: "O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra." Essa passagem nos ensina que a humildade é uma qualidade essencial que deve preceder qualquer forma de reconhecimento ou sucesso. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza o status e a aparência, esse verso nos lembra que a verdadeira grandeza vem da capacidade de reconhecer nossas limitações e de servir aos outros com um espírito humilde. Essa virtude é frequentemente a chave para relacionamentos saudáveis e para uma vida plena. Finalmente, um dos versos menos explorados, mas extremamente revelador, é Romanos 12:12, que nos exorta a alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Este versículo encapsula a tríade da vida espiritual e emocional. Em tempos de luta, é fácil perder de vista a esperança e se deixar levar pela desesperança. No entanto, a mensagem aqui é clara: a alegria vem da esperança, e a paciência nas tribulações é essencial para o crescimento espiritual. Além disso, a oração é apresentada como um meio de conexão com o divino, que pode fortalecer nossa fé e nos guiar nos momentos mais desafiadores. Esses exemplos de versos ocultos, embora menos conhecidos, revelam a profundidade da sabedoria contida na Bíblia. Cada um deles oferece uma perspectiva única sobre a vida, a moralidade e a espiritualidade, desafiando-nos a refletir sobre nossas ações e atitudes. Ao explorar e meditar sobre essas passagens, somos encorajados a procurar um entendimento mais profundo e a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas cotidianas. A riqueza dos versos ocultos na Bíblia não apenas ilumina o caminho para o crescimento pessoal, mas também nos conecta a uma tradição que transcende o tempo e o espaço, oferecendo sabedoria valiosa para gerações futuras. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Exploração detalhada de Romanos 12:12. O versículo de Romanos 12:12, que diz: "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração", é uma passagem rica em significado e profundamente relevante para a vida cotidiana. Este trecho da carta de Paulo aos Romanos não apenas oferece uma diretriz espiritual, mas também fornece um verdadeiro compêndio de princípios para enfrentar os desafios da vida. Vamos explorar cada parte desse versículo, revelando suas implicações e aplicações práticas. A primeira parte do versículo, "Alegrai-vos na esperança", nos convida a encontrar alegria não nas circunstâncias externas, mas na esperança interna que temos. A esperança, nesse contexto, não é uma expectativa vazia ou otimista, mas uma confiança fundamentada nas promessas de Deus. Essa distinção é crucial, pois a esperança bíblica vai além da mera wishful thinking. É uma convicção firme de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, existe um propósito e uma luz no fim do túnel. A alegria que emana da esperança é uma escolha ativa. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos focar nas promessas de Deus e na certeza de que Ele está conosco. Esta perspectiva positiva pode nos ajudar a enfrentar momentos de incerteza e dor, permitindo que nossos corações permaneçam firmes em meio à tempestade. A alegria na esperança é, portanto, uma forma de resistência espiritual que nos fortalece. A segunda parte do versículo, "Sede pacientes na tribulação", nos instrui sobre a importância da paciência durante os períodos de dificuldade. A tribulação é uma experiência comum a todos, e a forma como a enfrentamos pode definir não apenas nosso caráter, mas também nossa fé. A paciência, aqui, é mais do que simplesmente esperar que a dor passe, é uma postura ativa de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Ser paciente na tribulação implica em manter a fé e a esperança, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. É um ato de confiança em que, apesar da dor e do sofrimento, sabemos que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Essa paciência também nos convida a olhar para o futuro com uma perspectiva de renovação e crescimento.
Muitas vezes, os desafios que enfrentamos são oportunidades disfarçadas de crescimento pessoal e espiritual, e a paciência é a chave que nos ajuda a navegar por essas experiências. Por fim, a terceira parte, perseverai na oração, enfatiza a importância da oração como um pilar fundamental de nossa vida espiritual. A oração não é apenas um meio de pedir ajuda ou orientação, é uma forma de se conectar com Deus, de estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. A perseverança na oração sugere uma constância e uma dedicação que vão além das orações esporádicas. Ela nos chama a um compromisso diário, um diálogo contínuo com Deus que alimenta nossa fé e nos sustenta em tempos difíceis. A oração, especialmente em momentos de tribulação, é um ato que não apenas nos fortalece, mas também nos oferece consolo. Ela nos permite expressar nossas ansiedades e medos, enquanto nos lembramos das promessas de Deus. Além disso, a oração nos ajuda a alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus, permitindo que sua paz e sabedoria permeiem nossas vidas. Em resumo, Romanos 12:12 é um versículo que encapsula uma abordagem holística para lidar com os altos e baixos da vida. Ele nos ensina a encontrar alegria na esperança, a praticar a paciência nas tribulações e a perseverar na oração. Cada uma dessas instruções é interligada e, juntas, formam uma base sólida para uma vida de fé resiliente. Esses princípios são especialmente relevantes em tempos de crise, quando a desilusão e a incerteza podem nos levar a perder a esperança. Ao focar na alegria que vem da esperança, cultivando paciência nas dificuldades e mantendo um diálogo constante com Deus, encontramos a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Essa passagem nos lembra que, mesmo nas sombras da vida, há sempre uma luz, uma esperança e um caminho a seguir. Aplicando os princípios de Romanos 12:12 no dia a dia. Os princípios encontrados em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, são poderosos e práticos, oferecendo uma estrutura valiosa para a vida cotidiana. A aplicação desses ensinamentos em nosso dia a dia pode transformar a maneira como enfrentamos desafios e aproveitamos momentos de alegria. A seguir, discutiremos como incorporar cada um desses princípios em sua rotina de forma prática e significativa. Para alegrar-se na esperança, o primeiro passo é identificar o que significa esperança para você. Isso pode envolver refletir sobre suas crenças e promessas que você valoriza. Uma maneira eficaz de cultivar essa alegria é manter um diário de gratidão. Nele, você pode registrar diariamente as coisas pelas quais é grato, bem como as esperanças que tem para o futuro. Ao fazer isso, você está não apenas reconhecendo as bênçãos em sua vida, mas também reforçando a ideia de que há um propósito e um futuro positivo à frente. Outra prática útil é visualizar seus objetivos e sonhos. Crie um quadro de visão ou uma lista de intenções que represente suas esperanças. Isso pode incluir metas de vida, aspirações espirituais ou relacionamentos que você deseja cultivar. Ao visualizar suas esperanças, você alimenta a alegria e a motivação necessárias para seguir em frente, mesmo quando a vida se torna desafiadora. Sede pacientes na tribulação é um princípio que pode ser particularmente difícil de aplicar em momentos de crise. Uma abordagem prática é desenvolver estratégias de enfrentamento que o ajudem a gerenciar o estresse e a ansiedade. Isso pode incluir técnicas de respiração profunda, meditação ou até mesmo exercícios físicos. A prática regular dessas atividades pode ajudar a cultivar uma mentalidade mais equilibrada e resiliente. Quando você se encontra em uma situação difícil, é essencial dar um passo para trás e avaliar a situação antes de reagir. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Ou como posso usar essa experiência para crescer? Essa reflexão pode ajudar a transformar a tribulação em uma oportunidade de crescimento, permitindo que você mantenha uma perspectiva positiva e paciente. Além disso, cercar-se de pessoas que oferecem apoio pode ser fundamental. Compartilhar suas lutas com amigos ou familiares pode proporcionar conforto e encorajamento. Às vezes, apenas saber que não estamos sozinhos em nossas dificuldades pode trazer uma sensação de paz e paciência durante tempos difíceis. Por último, perseverar na oração envolve estabelecer uma prática regular de oração em sua vida.
Isso não precisa ser algo formal ou elaborado, o importante é encontrar um momento do dia em que você possa se conectar com Deus de maneira pessoal. Isso pode ser ao acordar, antes das refeições ou antes de dormir. O que importa é a consistência. Considere também variar suas formas de oração. Além de orações pedindo ajuda ou orientação, inclua momentos de agradecimento e adoração. A prática de agradecer a Deus pelas pequenas e grandes bênçãos pode reforçar sua conexão espiritual e aumentar sua resiliência emocional. Outra prática é participar de grupos de oração ou de estudos bíblicos. Isso não só fortalece sua vida de oração, mas também promove um senso de comunidade e apoio. Aprender com os outros e compartilhar experiências pode enriquecer sua vida espiritual e ajudá-lo a perseverar em momentos de tribulação. Aplicar os princípios de Romanos 12:12 no dia a dia é um caminho para uma vida mais significativa e resiliente. Ao encontrar alegria na esperança, cultivar a paciência nas dificuldades e perseverar na oração, você se equipa para enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva renovada. Esses princípios não são apenas diretrizes espirituais, eles formam a base de uma abordagem prática e proativa para a vida, permitindo que você encontre força e propósito mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim, a sabedoria contida nesse versículo se torna uma luz orientadora em sua jornada, guiando-o em direção a um futuro mais esperançoso e pleno. Práticas de meditação para lidar com a tribulação. A meditação é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a lidar com a tribulação e a ansiedade. Em momentos de dificuldade, essas práticas podem proporcionar alívio emocional, clareza mental e um senso de paz interior. Vamos explorar algumas técnicas de meditação que podem ser integradas ao seu cotidiano para ajudá-lo a enfrentar os desafios da vida de maneira mais serena e centrada. A meditação da atenção plena, ou mindfulness, é uma prática que envolve estar plenamente presente no momento atual, sem julgamento. Para começar, encontre um lugar tranquilo onde você possa sentar-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração, sentindo o ar entrar e sair de seus pulmões. Se pensamentos preocupantes surgirem, não tente afastá-los. Em vez disso, reconheça-os e, gentilmente, redirecione sua atenção de volta à respiração. Essa prática ajuda a cultivar uma consciência mais profunda de seus pensamentos e emoções, permitindo que você os observe sem se deixar dominar por eles. A meditação mindfulness pode ser especialmente útil em tempos de tribulação, pois ensina a aceitar as dificuldades como parte da vida, ao invés de lutar contra elas. A meditação de gratidão é uma excelente maneira de mudar o foco de suas preocupações para as coisas positivas em sua vida. Para praticar, encontre um espaço tranquilo e sente-se confortavelmente. Comece respirando profundamente para relaxar. Depois, pense em 3 a 5 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como o apoio de um amigo, um momento de beleza na natureza ou até mesmo a comida em sua mesa. Enquanto medita sobre essas bênçãos, visualize cada uma delas e sinta a gratidão preenchendo seu coração. Essa prática não só ajuda a aliviar o estresse, mas também reforça uma mentalidade positiva, lembrando-nos de que, mesmo em tempos difíceis, sempre há algo pelo que agradecer. As meditações guiadas são uma forma acessível e eficaz de meditar, especialmente para iniciantes. Existem muitos aplicativos e vídeos online que oferecem meditações guiadas focadas em diferentes temas, como alívio do estresse, superação de dificuldades e autocompaixão. Para praticar, escolha uma meditação que ressoe com você e encontre um espaço tranquilo. Ao seguir a orientação do narrador, permita-se relaxar e soltar as tensões do corpo e da mente. Essas meditações costumam incluir visualizações que podem ajudar a criar um espaço seguro em sua mente, onde você pode enfrentar suas tribulações de maneira mais suave e compassiva. A meditação da compaixão, ou metta, é uma prática que envolve cultivar sentimentos de amor e bondade, primeiro para si mesmo e, em seguida, para os outros. Para começar, sente-se em um lugar tranquilo e feche os olhos. Respire profundamente e comece a repetir frases de compaixão, como que eu esteja seguro, que eu esteja feliz, que eu esteja saudável, que eu viva com facilidade.
Depois de alguns minutos, expanda esses sentimentos para incluir amigos, familiares e, eventualmente, até mesmo pessoas com quem você tem dificuldades. Essa prática não só ajuda a aliviar a carga emocional da tribulação, mas também promove um senso de conexão e empatia, lembrando-nos de que todos enfrentam desafios em algum momento. Incorporar práticas de meditação em sua rotina diária pode ser uma maneira eficaz de lidar com a tribulação. Cada técnica oferece uma abordagem única para acalmar a mente e encontrar paz interior, ajudando a fortalecer sua resiliência emocional. Ao dedicar alguns minutos do seu dia para essas práticas, você não apenas aprende a navegar pelas dificuldades com mais graça, mas também se torna mais consciente e presente em sua vida cotidiana. A meditação é uma ferramenta poderosa que pode complementar o princípio de sede pacientes na tribulação encontrado em Romanos 12:12, proporcionando um espaço de reflexão e cura em meio aos desafios da vida. Lidando com a frustração durante a meditação. A meditação é uma prática que pode trazer muitos benefícios, mas não é incomum enfrentar frustrações ao longo do caminho. Seja por dificuldades em se concentrar, por pensamentos intrusivos ou pela sensação de que não estamos fazendo certo, a frustração pode ser um obstáculo que muitos meditadores enfrentam. No entanto, é possível lidar com esses sentimentos de maneira eficaz e construtiva. Vamos explorar algumas estratégias que podem ajudá-lo a superar a frustração durante a meditação. O primeiro passo para lidar com a frustração é reconhecê-la e aceitá-la como parte do processo de meditação. Em vez de lutar contra essa emoção ou tentar suprimir seus sentimentos, permita-se sentir a frustração. Isso pode ser feito simplesmente observando a emoção, sem julgamento. Pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? E por que estou me sentindo assim? Essa prática de autoobservação pode ajudá-lo a entender melhor a natureza de sua frustração e, com o tempo, a aceitá-la como uma parte normal da experiência meditativa. A paciência é uma virtude essencial na meditação e pode ser especialmente útil quando você se depara com a frustração. Lembre-se de que a meditação é uma habilidade que se desenvolve com a prática e o tempo. Assim como aprender a tocar um instrumento musical ou praticar um esporte, a meditação requer dedicação e paciência. Quando você sentir frustração, respire profundamente e lembre-se de que cada sessão de meditação é uma oportunidade de crescimento. Uma maneira de cultivar a paciência é estabelecer expectativas realistas para a sua prática. Em vez de esperar que cada sessão seja perfeita ou que você alcance um estado profundo de calma imediatamente, permita-se experimentar a meditação como ela é. Aceitar que haverá dias bons e dias ruins pode ajudá-lo a lidar com a frustração de forma mais leve. Se a frustração se tornar particularmente intensa, considere ajustar o foco da sua meditação. Em vez de se concentrar em um único ponto, como a respiração, experimente uma meditação guiada que ofereça uma nova perspectiva ou tema. Alternativamente, você pode optar por uma prática de meditação em movimento, como yoga ou caminhada consciente, que pode ajudar a liberar a tensão acumulada e trazer um novo nível de consciência ao seu corpo e mente. Outra abordagem é usar a visualização como um meio de meditação. Imagine um lugar tranquilo ou uma cena que traga paz e relaxamento. Permita-se ser envolvido por essa visualização. Isso pode ajudar a redirecionar sua mente e aliviar a frustração que você está sentindo. O ambiente em que você medita pode impactar diretamente sua experiência. Se você está se sentindo frustrado, avalie se o seu espaço de meditação é propício para a prática. Certifique-se de que esteja em um lugar calmo, confortável e livre de distrações. Às vezes, pequenas mudanças, como ajustar a iluminação, utilizar incensos ou velas, ou mesmo adicionar música suave, podem fazer uma grande diferença em seu estado mental durante a meditação. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima! Por fim, uma das abordagens mais eficazes para lidar com a frustração durante a meditação é a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo e reconheça que enfrentar desafios é parte do processo de aprendizado. Em vez de se criticar por se sentir frustrado, trate-se com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo que estivesse passando pela mesma situação.
Pratique a aceitação de que a meditação é uma jornada pessoal e que cada experiência, positiva ou negativa, contribui para seu crescimento. Lidar com a frustração durante a meditação é um desafio comum, mas também é uma oportunidade de aprendizado. Ao reconhecer e aceitar seus sentimentos, praticar a paciência, mudar o foco da meditação, criar um ambiente favorável e cultivar a autocompaixão, você pode transformar esses momentos de frustração em experiências de crescimento pessoal. A meditação, como qualquer prática, é um caminho de descoberta e autoconhecimento, e cada passo que você dá, mesmo aqueles que parecem difíceis, o leva a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor.